Bom, pessoal, vamos seguindo, né? Então, o artigo 5º, ele fala sobre os instrumentos que a Política Nacional de Relação de Consumo ela vai se utilizar para que aconteça a sua implementação, né? Então, o artigo 4º, ele fala de políticas públicas, né, gerais. Nós já vimos aqui na aula anterior que essas políticas públicas, pela regra de competência, ela se dá de forma concorrente, ou seja, cabe tanto à União quanto aos estados e aos municípios. E o artigo 5º, ele fala quem são essas pessoas, esses entes, essas figuras que vão ter o papel de fazer o cumprimento dessas políticas públicas na relação de consumo, né? Então, como um dos princípios que nós temos lá no artigo 4º se refere quanto à harmonização dessa relação de consumo, essa harmonização da relação de consumo ela vai se dar pelo próprio Estado, União, Estados e municípios, a partir de PROCONs, né? Os PROCONs, né, que são órgãos de defesa do consumidor, geralmente vinculados às secretarias estaduais, né, dos governos estaduais e as secretarias municipais dos governos municipais e também em razão da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é uma secretaria vinculada à Presidência da República, né? São órgãos administrativos que têm o poder de polícia, né? Quanto aos PROCONs, têm o poder de polícia, de fiscalizar o cumprimento do CDC e das demais normas de consumo dentro das cidades e dos estados onde acontece essa relação de consumo, e cabe também à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor estabelecer resoluções, metodologias, políticas efetivas que serão cumpridas tanto pela União quanto pelos estados e também pelos municípios, né? Além desse instrumento de harmonização, nós também temos o Poder Judiciário, né? Quando a gente fala do Poder Judiciário, a gente fala primeiramente, né, do Ministério Público, né? Uma vez que, como o direito do consumidor também se refere a direitos coletivos e difusos, nós vimos na aula passada que existe a legitimidade do Ministério Público para isso, né? Inclusive, em razão disso, deve o Ministério Público, nos termos do artigo 5º, criar promotorias específicas de defesa do consumidor. Temos também a Defensoria Pública, né, que é aquele que defende o consumidor carente, né? Isso é uma das primeiras questões que nós temos lá no artigo 5º, que cabe aos órgãos públicos fazer a defesa do consumidor carente. Veja que o consumidor carente é diferente de consumidor vulnerável, né? Consumidor vulnerável é aquela parte mais fraca dentro da relação de consumo. Já o consumidor carente, nós temos aqui em razão da sua carência do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista financeiro. Então é efetivamente aquele consumidor pobre nos termos da lei, basicamente de acordo com o artigo 98 a 99 do Código de Processo Civil, que não tem condições de constituir advogado, né? Então, cabe a fazer a defesa deles o Ministério Público nas causas coletivas e a Defensoria Pública do Estado, né, nas causas particulares, nas causas de direitos individuais. Além disso, também temos como agentes de defesa do consumidor os próprios advogados, né? Temos também disso o próprio judiciário. O judiciário faz isso a partir de dois instrumentos. O primeiro deles é a parte da criação de varas específicas para discutir a relação de consumo, né? São chamadas varas cíveis, procedimento ordinário, varas cíveis de relação de consumo, e que os juizados também, que são aquelas causas, né, as pequenas causas, reguladas pela Lei 9.099 de 95, também sejam especializadas nas relações de consumo, né? Que são as varas dos juizados especiais de relação de consumo ou de defesa do consumidor. Então, cabe ao judiciário estabelecer competência especial para julgar essas causas decorrentes da relação de consumo entre o consumidor e o fornecedor. Além disso,
cabe também ao poder público ele incentivar a criação e o desenvolvimento de ONGs, né, que sejam voltadas ao direito do consumidor, né, tipo o IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, entre outras que venham a determinar, né, a causa do próprio consumidor, né? Então aí você tem associações de bairro, você tem instituições e associações em prol dos idosos, né, que também podem tutelar em razão do direito do consumidor, aqueles referentes a pessoas que têm problemas de saúde, né, também relacionados ao direito do consumidor, né? Então, quaisquer ONGs e associações que tenham dentro do seu estatuto a defesa do consumidor, né? Seja ele em razão de casos de saúde, seja em razão da figura do idoso, ou questões bancárias, enfim, né? Elas também serão incentivadas pelo poder público, porque elas são instrumentos para fazer essa harmonização da relação de consumo, seja de forma extrajudicial, né, perante os órgãos administrativos da União, dos estados e dos municípios, seja também pela via judicial, né, promovendo ações civis públicas ou até mesmo ações individuais ou ações coletivas para a defesa do consumidor, ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre os direitos básicos do consumidor. Até lá, um abraço.